Clério aí sobre a padre João Clímaco. João Clímaco de Alvarenga Rangel. Isso. Isso, tá bom. Então tá. Então nós vamos, nesse momento, conceder a entrevista. O padre João Clímaco de Alvarenga Rangel foi uma das expressões literárias, políticas e um dos mais importantes nomes da história do Estado do Espírito Santo. Ele nasceu no dia 30 de março de 1799, na Vila do Queimado. A Vila do Queimado, situado às margens do rio Santa Maria da Vitória. O rio era uma espécie de caminho natural para aquelas pessoas que saíam de Vitória e se dirigiam para o norte do estado. E todos saltavam no Porto do Queimado, ali na vila de São José do Queimado. E lá foi o local onde nasceu esse importante nome da nossa história do estado do Espírito Santo, o padre João Clímaco de Alvarenga Rangel. Como o senhor vê a importância dele na história da... A importância do padre João Clímaco de Alvarenga Rangel foi de uma enormidade, é uma importância fundamental na história política, social, religiosa do Estado do Espírito Santo. O padre João Clímaco, ele foi inclusive deputado à Assembleia Provincial. E era como se fossem os atuais deputados estaduais. E ele fazia as leis. E ele era uma pessoa, um orador extraordinário, uma pessoa que era admirada. Quando ele assumia o púlpito na igreja, ou assumia a tribuna da Assembleia Provincial, ele era admirado pela forma como ele se expressava. Era um orador de primeira qualidade. E uma pessoa que tinha a facilidade de conversar, de negociar, de conseguir abrir caminhos, inclusive até com os adversários políticos. E dessa forma era uma pessoa altamente prestigiada no meio político, social e religioso do Estado do Espírito Santo. A trajetória dele? A trajetória dele foi uma trajetória de fundamental importância, porque ele começou como padre, estudou em São Paulo, se formou em Direito, se formou em Ciências Jurídicas, e com isso ele adquiriu conhecimentos, e com isso colocou esses conhecimentos à disposição das forças políticas do Estado do Espírito Santo, e com isso contribuiu e muito para o desenvolvimento do Espírito Santo naquela época provincial, naquela época inicial. Tanto que ele fez parte da primeira legislatura da Assembleia Constituinte Provincial. Ele fez parte dessa primeira legislatura, juntamente com mais 4 padres, e tinha mais 15 civis. Então eram, na verdade, 20 deputados nessa primeira legislatura, e os historiadores nos dão conta de que ele era o mais importante de todos os 20 deputados provinciais daquela época. Então, eu acho que é de fundamental importância a gente destacar, honrar e cultuar a memória desse grande nome da história do Estado do Espírito Santo. Porque ele, além de orador, ele era também um poeta, teve uma produção literária de grande envergadura. Aqui no nosso livro, Serra em Prosa e Verso, onde nós colocamos a história desse grande nome político, social e religioso do Estado do Espírito Santo, o padre João Clímaco de Alvarenga Rangel, aqui a gente destaca uma poesia que ele fez também. Era um poeta de primeira qualidade, que sabia dominar a palavra, que sabia se expressar de forma literária e poética, muito importante, por isso que era admirado por todos. Outro ponto que a gente gostaria de ressaltar é que a importância dele é tão grande, tão fundamental, que vocês hoje observam em frente ao palácio, nas proximidades ali do Palácio Anchieta, uma praça com o nome dele, a praça em homenagem ao padre João Clímaco de Alvarenga Rangel. Nós gostaríamos de destacar também,
outro aspecto importante também é a participação do padre João Clímaco de Alvarenga Rangel na revolta dos negros escravos do Queimado. A revolta dos negros escravos do Queimado, ela aconteceu no dia 19 de março de 1849, né, que justamente 19 de março, dia de São José, foi quando da inauguração da igreja de São José, pelo padre Gregório Maria de Bene. O padre Gregório Maria de Bene inaugurou a igreja do Queimado. Como já se sabe, não é isso? Ele, para construir aquela igreja lá na Vila do Queimado, né, que na época pertencia à Vitória, tanto que o padre João Clímaco de Alvarenga Rangel nasceu na Vila do Queimado, que pertencia na época do nascimento dele, em 30 de março de 1799, na época do nascimento dele, o Queimado pertencia à Vitória. O Frei Gregório Maria de Bene, para construir a igreja de São José na Vila do Queimado, ele solicitou aos proprietários de terra na região da Serra e até aqui na região da Grande Vitória, atual Grande Vitória, né? Ele solicitou a contribuição dos proprietários de terra que cederam alguns escravos para a construção da igreja. Então essa construção era feita nas noites de lua cheia, com aquela claridade, e depois que os escravos já tinham atendido e servido aos seus senhores. Eles iam para lá e ajudavam na construção da igreja. O padre João Clímaco de Alvarenga Rangel cedeu 2 escravos. Carlos, um escravo cedido por ele para construir a igreja, e Elisiário. Elisiário era um negro inteligente. O próprio padre Alvarenga Rangel tinha preparado Elisiário para as tarefas caseiras. Então ele era um escravo que participava das atividades, inclusive comerciais, do próprio padre, dentro da casa, ajudava ali. Então era uma pessoa inteligente. Quando houve o julgamento dos negros, que inclusive resultou na condenação desses 3 já citados, Elisiário, Chico Prego e João da Viúva Monteiro, quando houve o julgamento, a pessoa que foi o defensor dos negros foi justamente o padre João Clímaco de Alvarenga Rangel. Ele se colocou à disposição para defender não só o próprio escravo dele, Carlos, mas também todos os outros escravos. A importância dele na literatura. A importância dele na literatura é, como eu já ressaltei, né? É o fato dele, João Clímaco, ter justamente feito algumas poesias, né? Algumas poesias de grande importância. Mas eu gostaria de ler aqui uma poesia, que está aqui um soneto que está nesse livro meu, Serra em Prosa e Verso, Poetas e Escritores da Serra. Porque, embora João Clímaco Alvarenga Rangel tivesse nascido na Vila do Queimado, que na época pertencia à Vitória, hoje a Vila do Queimado pertence à Serra, e aí está aqui, Poetas e Escritores da Serra, esse destaque. Fizemos essa entrevista aqui para passar na TV Assembleia, Canal 12. Canal 12, né? Uma entrevista sobre João Clímaco de Alvarenga Rangel. É isso aí. Quer levar? Muito bom, Ficou bom? Olha só.